Então, dando sequência, o próximo software é o Rainfall, relacionado para análise de dados pluviométricos, dados de chuva. Ao abrir a tela, que segue o mesmo padrão das anteriores, nós encontramos no menu principal os projetos, View, Preliminar Análise, as ferramentas e o Help. Então, entrando no gerenciador de projetos, como eu disse antes, nessa tela só vai ter dados de chuva, projetos relacionados à chuva. Vamos pegar aqui um projeto já criado, vamos abrir. Ao abrir esse projeto, nós deparamos então com as 5 estações pluviométricas que pertencem a essa base de dados de trabalho. Os dados são tabulados em dados diários, dados mensais, lembrando que esses dados mensais de chuva não são o somatório dos dados diários, mas sim uma coluna específica que a ANA fornece no seu arquivo HidroWeb, e aqui a base anual. Nesse software nós temos acesso ao descarte de dados, assim como no outro, que pertence ao software preliminar análise. Dá para nós fazermos análise boxplot, estacionariedade, descarte e assim sucessivamente. Aqui nós conseguimos calcular as médias, as máximas, preencher falhas e fazer o que nós chamamos de série sintética de chuva. Muito bem, vamos iniciar chamando aqui o descarte de dados. Vamos marcar aqui que nós só queremos trabalhar com os valores que não têm falhas, só com os anos que não possuem falha alguma, e vou aplicar todas as estações. Isso significa então que todos os meses de todas as estações que possuem algum tipo, alguma quantidade de falha, nós podemos ver aqui pela base mensal, vai ser descartado, ou pela base anual também, nós podemos ver isso facilmente. Nós não vamos trabalhar com esse ano. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui são as médias. Então, basta selecionar a estação que nós desejamos e clicar no botão Average. A partir daí, nós definimos o período base que nós vamos trabalhar, que no caso, por padrão, ele pega o período que essa estação possui dados. Mas se eu quiser aqui trabalhar apenas com dados de 1980 a 2000, basta eu atualizar esse valor e clicar no botão Run. E aí eu tenho uma visão dos índices pluviométricos para esse período aí. Então nós temos aqui nessa primeira aba essa grid que vai trazer o total precipitado, os meses válidos e a média em si. E na direita nós temos o gráfico, que aí fica mais fácil até de visualizar quando tem dado, quando não tem dado. Então nós vemos aqui uma falha aqui de 1989 a 93. Essa é a vantagem da análise gráfica. Ela é mais evidente aos olhos. E a outra opção é mês a mês nós fazermos essa análise de média. Então essa análise de média, nós temos aqui o total, a soma, né, dos meses de janeiro, o número de meses válidos, a média e um desvio padrão. Então essa tela, ela traz para a gente algumas formas de visualizar a média precipitada. E aqui em cima nós temos a média de longa duração, ou seja, a média considerando todo o período base que o usuário escolheu. As opções de exportação para o Excel continuam. Caso o usuário queira fazer alguns outros cálculos, basta ele exportar, abrir esses dados e dar sequência nas suas estimativas aí. Ótimo. Próximo passo. Próximo módulo a ser observado. O de máximas. Então, basta que a gente defina novamente, né? Vamos pegar uma outra estação aqui agora. Vou pegar essa estação pluviométrica e vou querer estudar as máximas dela. Segue o mesmo padrão do módulo de vazão, onde nós temos aqui o ano, a data que foi registrada essa precipitação
e o volume precipitado aí, a lâmina precipitada para essa data. E o número de dias válidos para essa série do ano de 1970. De posse dessa amostra, nós podemos então fazer novamente o nosso resumo, que é só a data de ocorrência mais o evento, e aplicar um período de retorno para tentar ajustar as equações de densidade e probabilidade. Nesse caso aqui, não deu erro com nenhuma delas. Note que nós temos então Gumbel, Pearson 3, log Pearson 3, log normal 2, log normal 3. Ele ajustou para todas elas. Porém, a que deu o menor intervalo de confiança foi a log Pearson 3. Por isso, está marcado de amarelo que esse evento de precipitação máxima com período de retorno de 10 anos vai ser da ordem de 144,9 milímetros. Novamente, temos aqui a opção de ver esse comportamento pelo gráfico, a quantidade de precipitação por período de retorno, e aqui as mensagens de erro, caso elas existam. Se eu mudar aqui, por exemplo, um período de retorno de 100 anos, então essa estimativa agora passou por um evento de 233 milímetros. E quem conseguiu estimar da melhor forma possível foi a equação de Gumbel. Então isso é bem relativo, tem que fazer caso a caso, analisar ponto a ponto para ter uma estimativa mais assertiva aí. Dando sequência aí, o próximo módulo a ser observado é o preenchimento de falhas. Esse módulo, ele é relacionado para tentar suprir um pouco dessas falhas, né, que ocorrem nas séries históricas e que é uma realidade muito indesejada. Então, um exemplo aqui, vamos abrir esse módulo. Primeira coisa que a gente percebe é que a base de dados de trabalho ela vem para cá, ela vem carregada para esse módulo. Nós podemos fazer tanto a base mensal quanto na base anual. A base mensal vai ser um pouco mais extensa, né, talvez mais difícil você encontrar os dados. E na base anual, a gente tem aqui ela mais reduzida, facilita a nossa visualização. Chama atenção para os valores em vermelho com asterisco, que significa que são valores que possuem falhas. Ou seja, 1969 está mostrando aqui que o total precipitado foi 651,39. Porém, ele tem um percentual de falhas, por isso ele está marcado de vermelho. Então esse dado aí não é tão confiável. O ideal seria, se eu fosse preencher, por exemplo, essa daqui que tem menos, né, valores, e se todas elas estivessem com valores pretinhos, né, na cor preta aí, significaria que elas não teria nada com falha e estariam aptas concretamente aí para ser utilizadas nessa metodologia. Outra coisa que tem que ser observada para aplicar o modelo, precisa ter pelo menos 3 estações e cada uma delas apresentar um R, ou, né, no caso R2, um R2 acima de 0,7 ou um R acima de 0,84. Certo? Então, esse seria o caso ideal. Porém, se você, como não é o caso aqui, né, tá dando outros valores aí, mas se ele não atender isso, se você quiser de fato fazer esse cálculo, ele vai deixar. Porém, vai dar erro, vai ter problemas, não vai ser consistente esses dados e assim por diante. Então vamos setar um período aqui, ó, por exemplo, aqui de 74 até 88, parece que tem uma quantidade boa de dados. Então eu faço aqui o recorte e aí agora eu vou preencher esses dados com os valores melhores, vamos dizer assim. Então todos esses valores que estão vermelho aqui vão deixar de existir. Olha, não atende os requisitos, tá vendo? Esse cara aqui, por exemplo, 0,4, esse aqui 0,2, esse aqui atendeu. Porém, nenhum deles atendeu. Se fosse R2, esse aqui teria atendido. Mas de qualquer forma eu vou aceitar. Então olha só, ele trocou os valores e fez para mim
um preenchimento com esses valores que estão nas estações base. Podemos dizer até que esses valores aqui, ó, estão corretos, né? Uma estimativa boa. Por quê? Porque os valores que eles basearam são valores verdadeiros e completos, olha lá, que eles estão de preto, tá? Mas isso tudo a gente tem que tomar sempre cuidado para, né, não é porque a gente está usando uma ferramenta que ela sempre vai estar dando um resultado consistente. Então a gente tem que analisar muito bem para conseguir fazer uma análise de forma correta, ok? Finalmente, o último módulo é a criação de uma série sintética. Isso não deixa de ser também uma forma de preenchimento de falha, né? Você está tentando contornar o problema da falta de dados para se trabalhar. Então, uma vez que você escolheu a estação, clica no botão de série sintética e ele vai abrir o módulo de criação de série sintética de chuva. Logo que ele abre, ele já calcula para a gente o que nós chamamos de dados pluviométricos, ou seja, os dados estatísticos referentes a essa estação para esse período de dados que ela possui, de 1973 a 2005. E aí, mês a mês, ele faz a média da soma, do N, né, que é o total de valores dessa amostra, da média, do desvio padrão, da simetria, dos meses válidos, da probabilidade de ter um dia chuvoso com o anterior chuvoso e da probabilidade de ter um dia chuvoso, dado que o anterior foi um dia seco. Esses cálculos são feitos a partir do período base. Se eu mudar aqui para 1980, percebam que esses valores foram alterados. Ok? Então isso aí fica a critério do usuário. Então o padrão aqui dessa estação é 1973-2005. A nova série de dados, você quer que ela comece em qual ano? Que nós vamos criar uma nova série aí. Vamos começar ela em 1980. Mas ela está diferente do início do período base. Não tem problema. Isso aqui quem define é você. Qual a extensão dessa série? Isso aqui é 50 anos, 100 anos. Vamos colocar 100 anos, 120 anos. E aí, uma vez que você definiu aqui a sua, vamos dizer assim, a sua estatística, né, que é o primeiro ponto que ele vai calcular, isso tudo aqui é calculado em cima dos dados da estação 01546005, aplicado os descartes, ou seja, tudo que você fez no descarte está valendo aqui, né, então está sendo considerado, respeitado, e aí é só mandar gerar a série. Ele vai gerar em questão de nem um segundo. Então ele gerou aqui a série para 120 anos, de 1980 até 2099, certo? Fez um comparativo entre as duas séries. A série original tem uma média de 3,74 milímetros. Tem até um bug aqui, ó. Tá, metros cúbicos por segundo, mas a unidade real de precipitação é milímetros. E a série sintética deu da ordem de 4,1. Então, é relativo na casa de 11%. Além disso, a gente faz o comparativo das médias. Então, a gente vê mês a mês como comportou a média da amostra original e da amostra da série sintética. Então, a gente pode verificar esses valores tanto pela grid ou visualmente pelo gráfico. Mais uma vez, eu prefiro olhar o visual do gráfico. Dá para a gente ver que o comportamento está bem semelhante aí. Como que ficou o desvio padrão entre uma amostra e a amostra sintética? Também conseguimos ver que está num padrão aceitável aí. E a assimetria, a gente vê aqui também que está próximo, com exceção do mês de julho, que deu uma discrepância aí. Então, pessoal, essa é a nossa série sintética criada. E se você quiser salvar ela para utilizar em qualquer outro trabalho, basta apertar o Save, que ele vai te perguntar se você quer que ela seja inserida na nossa famosa base de dados de trabalho, que é a lista de dados da tela anterior. Então está aqui, ó. Então ele cria ela com o nome igual
a original, né? Porém com o prefixo rain synthetic, ok? E aí você pode analisar ela aqui como se ela fosse qualquer outra aí, ó.